Eu gostaria de desenhar isso para vocês só por um momento. Agora, queremos deixar isso bem claro. Então, observem atentamente este ensinamento. O irmão Branham desenha ilustrações no quadro negro para os próximos parágrafos. Agora, isso aqui é Deus. Deus que é o eterno. Não há ninguém além dele, mas em Deus ele tinha atributos. Agora, isso aqui representa a palavra de Deus que foi feita carne e habitou entre nós na pessoa de Jesus. Agora, este companheiro aqui, vamos fazer assim. Agora, esta é a chamada mulher do poço. Este é o sacerdote fariseu. E onde você vê este espaço no quadro negro, significa graça e salvação. Pois bem, no princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. As 3 etapas. Primeiro, era um atributo, estava em Deus, que ele pensou em si mesmo como sendo humano, e isso o levou a ser Jesus. E agora, se você alguma vez estiver lá, você esteve com ele lá atrás, porque só existe uma forma de vida eterna. Essa é Deus. E você tinha que ser parte de Deus no princípio. Não que você tenha escolhido aqui, ele te escolheu. Todos os que o Pai me deu virão. Então, olhe para esse sacerdote aqui. Vemos sua parte mais baixa aqui, sua vida passada, atrás dele. A sua predestinação aqui atrás é pecaminosa. Aqui está o inferno, aqui embaixo. Pois bem, esta pequena parte aqui, que se parece com o quadro negro, representa sua pureza. Ele era um sacerdote, era um homem honrado. Isso representava aquilo. Ele era também, tinha que ser um bom homem, ou não poderia ser um sacerdote. Mas veja como ele aprendeu. Foi conhecimento intelectual. Agora, essa pequena mulher, sua vida pregressa aqui em cima, ela era uma prostituta. Ela estava toda estragada, mas bem no fundo dela, aqui, havia um pouquinho de entendimento. Eu sei que quando o Messias vier, veja, aquilo estava ali. Notem, quando Jesus veio e manifestou a palavra, porque a palavra discernia os pensamentos que estavam no coração, como Hebreus 4 diz que ele o fará, 4:12, que ele o faria. A palavra era apta para discernir os pensamentos do coração. E ele veio como o Filho do Homem, o profeta. O que aconteceu? Esse sacerdote, apenas com conhecimento intelectual, disse: ele é um diabo, porque era assim que sua denominação o chamava. O que isso fez? Ele não tinha nenhuma representação, de modo que aquilo se tornou escuro para ele. Mas essa mulherzinha não tinha nada para apresentar. Ela estava tão imunda e suja quanto podia estar. Mas observe, bem lá em seu interior ela tinha representação, veio? E então, ela estava esperando que aquilo se tornasse carne. Quando ele disse: vá, chame seu marido e venha aqui, ela respondeu: Senhor, eu não tenho nenhum. Afirmou: disseste a verdade, porque tiveste 5, e o que tens agora não é teu. Tiveste 5. Com esse, são 6 que tiveste. Ela disse: Senhor, não você é Beelzebul. Vejo que tu és um profeta. Sabemos que o Messias, que é chamado Cristo, virá, e quando ele vier, ele fará isso. Ele declarou: eu sou ele. Não houve mais dúvidas. Não tinha que explicar. Ela viu, ela creu, e lá se foi ela. Por quê? O que aquilo fez com ela? Aquilo a redimiu. Agora, observe. Ele veio para ser um redentor. É isso mesmo? A congregação diz: amém. O que significa redimir? Trazer de volta. Por que ele não alcançou o sacerdote? Ele nunca esteve lá em cima. Veja, ele não tinha nenhuma representação. Ele veio para redimir o que havia caído.
Na queda, ficou tudo bagunçado para aquela jovem, mas Deus a tinha em seu pensamento antes da fundação do mundo, e ele veio para limpá-la. Veio? Então ela tinha vida eterna. Veio? Sendo o sacerdote, o que isso lhe causou? O enviou diretamente de volta ao seu destino. Para começar, ele não tinha nada, somente conhecimento intelectual. Agora ouça, amigo, se a única coisa que você tem é apenas conhecimento intelectual, obtenha algo diferente disso. E você nunca será capaz de obtê-lo a menos que tenha representação. Essa é a razão pela qual eu creio que vocês vêm do leste, do oeste, do norte e do sul, a palavra viva, manifestada. Observe agora como ele fez seu caminho conhecido através de seus profetas no princípio. Ele nunca mudou isso. Espaço em branco na fita. Salvação. Ele justificou um homem, santificou-o, enviou o Espírito Santo e fogo e queimou o pecado dele, e ele próprio habitou nele. Ele faz com a terra que ele vai usar o mesmo que ele faz no plano de redenção. Ela se arrependeu e foi batizada na água, em Noé. Jesus veio e a santificou, derramando seu sangue sobre ela e a reivindicou. E na nova terra que está por vir, haverá um batismo de fogo santo para limpá-la de todo demônio, todo germe, toda doença, tudo que existe, e torná-la nova. E vi um novo céu e uma nova terra. Você se torna uma nova pessoa. Amém. Não apenas uma velha pessoa remendada por se unir com a igreja ou por tentar virar uma nova página, mas você é uma unidade totalmente nova. Deus pega o velho homem e o queima completamente com o Espírito Santo e fogo, e ele mesmo vem, envia sua representação. Ninguém pode vir a mim se meu Pai não o trouxer. E todos os que o Pai me deu virão a mim. Veem isso? A congregação diz amém. O mesmo plano, a mesma maneira. Satanás será tirado da terra, exatamente como Satanás foi tirado de você. Satanás não pode incomodar, ou melhor, ele pode tentar, mas ele não pode conquistar um cristão nascido de novo, pois Deus, desde a fundação do mundo, o anteviu e enviou Jesus para redimi-lo, e o sangue fala por ele. Como ele pode pecar se ele, o pecado, não pode ser visto nem mesmo por Deus? Ele nem mesmo... A única coisa que ele ouve é a sua voz. Ele vê sua representação. Amém. É verdade. Vem? Da mesma forma, pois o mundo é um de seus atributos, do mesmo modo que você é um de seus atributos. O mundo se torna um de seus atributos porque estava no pensamento de Deus no princípio. Ter um mundo, estar em um trono, ser um rei, ser um redentor, ser um curador, esses são seus atributos. Assim como um atributo seu. Não posso dizer um poste a menos que eu pense em um poste. Não posso dizer homem a menos que eu pense num homem. E quando eu penso no homem, então digo homem. O pensamento é meu atributo e a expressão é a palavra. Vê? Como Isaías, como ele poderia dizer que uma virgem conceberia? O que é um pensamento? Agora, muitos de vocês se perguntam como esses discernimentos vêm. Vou lhes contar. Veja, é uma palavra que eu digo, e não é meu pensamento, porque eu não sei. Não sei o que isso está pensando. Como posso lhe dizer quem você é e de onde vem, se não te conheço? Como posso lhe dizer o que você fez há 10 anos, se nunca te vi na vida? Como posso dizer onde você estará e o que você fará daqui a 10 anos? Como posso conhecer o futuro? Mas esse é o pensamento de outra pessoa, que a mente que estava em Cristo esteja em vós. Veja,
Então, não é o seu pensamento, é o pensamento dele, através de você. E você não está expressando suas próprias palavras, você está expressando as palavras dele. É assim que muitas vezes os irmãos se confundem na interpretação de línguas e coisas assim. Veja, eles dizem coisas que não são corretas. Eles não percebem que isso é Satanás. Você diz, no jardim de Deus? Espere até passarmos por isso e descubra se é ou não. O joio e o trigo crescem no mesmo campo. Ambos vivem do mesmo sol e da mesma chuva. Vem? Mas, se entre vós houver alguém que seja profeta, eu, o Senhor, falarei a ele. E se o que ele disser acontecer, então sou eu. Veja, porque ele não está expressando de si próprio. Ele está expressando meus pensamentos, meus atributos acerca das coisas que estão por vir. E eu usarei a sua boca para expressá-los. E depois de dizê-las, elas têm que acontecer. Os céus e a terra passarão, mas a minha palavra nunca falhará. Isaías disse, uma virgem conceberá. Isso encerra o assunto. Ela vai conceber. O que Deus disse, ele faz. Ele torna conhecidas, através de seus profetas, todas as suas manifestações, porque são os atributos de seus pensamentos expressados. Agora, aqui estava, nesta pequena mulher, ele era um de seus atributos, vem? E ali estava o sacerdote representando a luz. Ele havia aprendido isso na Bíblia. Ele havia aprendido que Deus era Deus. Ele havia aprendido que a santidade era correta. Ele aprendeu que havia uma lei de Deus. Ele aprendeu isso por uma concepção intelectual. E ele havia nascido na linhagem correta. Ele era um levita. Mas ele só sabia disso por concepção intelectual. E quando a luz da hora, veja, ele aprendeu pelo que havia acontecido, não pelo que estava acontecendo, mas que pelo que havia acontecido. E quando ele se deparou com o que estava acontecendo, sua denominação não lhe falou nada sobre aquilo. Portanto, ele não tinha nenhuma representação daquilo. Porém, aqui estava o Redentor na terra, naquele tempo, para redimir aqueles atributos de Deus. E ela o recebeu. Ela nunca o questionou. Ela disse, quando o Messias vier, ele fará isso. E isso encerrou o assunto. E ela viu isso ser cumprido. Então ele disse, eu sou o Messias. E aquilo pôs fim à questão. Não houve mais dúvidas. Ela simplesmente saiu dizendo a todos, venham, vejam quem eu encontrei. Esses processos nos tornam limpos, um templo para a sua morada. Justificação, santificação, batismo do Espírito Santo com fogo. Isso faz a limpeza no nosso templo. Assim como a estrutura do velho mundo não foi destruída pelas águas quando ele foi lavado, a estrutura do planeta, a velha estrutura, todo o pó da terra, todas as coisas que Deus colocou na terra, não foram destruídas quando o primeiro mundo foi destruído. E a Bíblia disse que foi destruído, mas nunca destruiu a estrutura. Apenas destruiu o pecado e os pecadores que estavam sobre ela. A estrutura permaneceu. Mas veja, a justificação, como vocês batistas e metodistas querem pensar, apenas a justificação, crer e ser batizado, não é suficiente. Você voltará para as coisas do mundo e cortará seu cabelo e usará shorts e tudo mais. Veja, não aconteceu nada ali ainda. Você somente olhou para trás e viu que agiu errado. O que a justificação fez com o mundo? Não fez nada com ele. Começou de novo, com tanto pecado como sempre teve. É assim que um homem age, e isso é o mais longe que ele chega. É assim que o grande evangelista Billy Graham deveria ver. Ele disse, eu vou e tenho 30.000 convertidos, volto em um ano e não tenho 30. Isso é o mais longe que eles chegaram, vem? E certamente eles se arrependem. Creio que eles se arrependem, a maioria deles, ou alguns deles pelo menos. Mas não é somente isso que se requer.
Isso é provado aqui. Então, assim a estrutura do velho mundo não foi destruída pela água. O mundo foi somente lavado. Ele recebeu seu batismo, foi batizado. Dessa forma, a estrutura permanecerá, embora ela seja queimada pelo fogo. Isso não destruirá a terra, apenas destruirá o pecado que está nela. Observem aqui alguns de vocês, estudiosos da Bíblia, e especialmente o doutor veio olhando para mim. Notem em Pedro, no 2º capítulo de Pedro aqui, no 3º capítulo, melhor dizendo, ele usa a palavra mundo como uma palavra grega, cosmos, que significa a ordem do mundo. A terra passará, os elementos derreterão com calor ardente. Vem? Não significa que a terra, o planeta, vai passar, mas o mundo, o cosmos, a política, os pecadores, os sistemas, o pecado, a doença, os germes, tudo que está errado passará. Tudo que Deus uma vez sacudiu os céus, mas desta vez ele disse que sacudirá a terra, os céus e a terra. Ele sacudiu a terra, melhor dizendo, e então desta vez ele sacudirá os céus. Vem, porque recebemos um reino que não pode ser abalado. É um reino eterno. Observem como ele vai até lá.